Olá a todos que nos assistem, sejam bem-vindos a mais um Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema o egoísmo, a nascente de todos os males. Segundo a mitologia grega, Narciso era filho do deus do rio, Céfiso, e da ninfa Liríope. Ele nasceu numa região da Grécia Antiga, conhecida como Beócia. Ao nascer, sua mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, já que sua beleza era estonteante. O adivinho disse que ele viveria sim, desde que nunca conhecesse a si próprio, pois, se isso acontecesse, uma maldição seria lançada sobre ele e lhe causaria a morte. Quando ficou adulto, Narciso virou caçador e passou a atrair os olhares de todas as ninfas e donzelas daquela região. Mas o mito de Narciso explica que, embora ele tivesse toda essa bajulação, ele preferia viver só. Afinal, ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse merecer o seu amor. Uma das ninfas, chamada Eco, apaixonou-se loucamente por Narciso, mas, como teve o seu amor negado por ele, resolveu pedir a Nêmesis, deusa da vingança, que lançasse sobre Narciso a seguinte maldição: que Narciso se apaixone com muita intensidade, mas não consiga possuir a sua amada. A maldição foi lançada e Narciso se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. O mito de Narciso conta que Eco era uma ninfa falante e vivia seguindo o caçador. Em uma dessas conversas, ela o atraiu para uma fonte e quando Narciso se abaixou para beber água, ele avistou a sua imagem refletida. Nesse momento, Narciso ficou encantado com o que viu. Observou os cabelos, os olhos, os lábios e não conseguia parar de olhar. Observou tanto que desejou possuir aquela imagem, não sabendo que se tratava dele mesmo. Ao observar o reflexo de seu rosto nas águas de uma fonte, a Lagoa de Eco, apaixonou-se pela própria imagem e ficou a contemplá-la, sem poder alcançar. Até consumir-se, definhou-se, deitou-se na relva e aos poucos seu corpo foi desaparecendo. Contudo, há dois desfechos para a história de Narciso. Um relata que ele morreu de desgosto por admirar tanto a imagem e não conseguir possuí-la, como previsto na maldição. Já outras histórias dizem que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem que via refletida. Na fonte onde ocorreu a morte de Narciso, teria nascido uma flor amarela e de pétalas brancas. Ela simboliza a tentativa do personagem em possuir aquela imagem e não conseguir. Narciso representa a paixão por si mesmo. Narciso admirando o próprio reflexo. Daí surge o termo narcisismo, egoísmo, egotismo. A lenda de Narciso é um chamamento da nossa consciência. Olhar a nossa própria imagem na totalidade e profundidade. Ampliar cada vez mais o leque da consciência. Temos que olhar o nosso espelho existencial. Mas o egoísmo é a nascente de todos os males. O egoísmo é chaga da humanidade, para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas.
nos diz Emmanuel na mensagem intitulada O Egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Envolvidos pelo egoísmo, temos dificuldade em lidar com as separações, com a morte, negamos a impermanência, adoecemos, resistentes ao movimento transitório que nos é imposto pedagogicamente pela vida. Egoísmo, quando o ego não sabe qual o seu lugar. Egoísmo, ação do ego. Murray Stein, no livro Jung, O Mapa da Alma, nos fala que o egoísmo refere-se à experiência que uma pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. Ao termo ego, acrescentamos o sufixo ismo. Temos o egoísmo enquanto a ação ou movimento do ego, conforme eu disse. Nesse sentido, a simples ação do ego seria a nascente de todos os males. Quando Joana de Ângeles se utiliza da expressão manifestações egóicas adoecidas, nos faz entender que, na perspectiva da psicologia espírita, o ego não é negativo, senão que se encontre adoecido, enceguecido, atirando-se no abismo das alienações. O ego é uma espécie de espelho no qual a psique pode ver-se a si mesma e pode tornar-se consciente. O grau em que um conteúdo psíquico é tomado e refletido pelo ego é o grau em que se pode afirmar que ele pertence ao domínio da consciência. Quando um conteúdo psíquico só é vago ou marginalmente consciente, é porque não foi ainda captado e mantido em seu lugar na superfície refletora do ego. É o que nos fala Murray Stein nesse livro, O Mapa da Alma. O ego, caros irmãos e queridas irmãs, focaliza a consciência humana e refere à nossa conduta consciente, sua determinação e direção. Porque temos um ego, possuímos a liberdade para fazer escolhas que podem desafiar nosso instinto de autopreservação. Podemos entender o ego como uma instância psíquica, produto das reencarnações, e que, em determinada fase do desenvolvimento humano, se corrompe pelo excesso de si mesmo, se perverte à medida que se considera o centro de tudo, aliena-se como se fosse autossuficiente. O ego contém a nossa capacidade para dominar e manipular vastas somas de material dentro da consciência. É um poderoso imã associativo e um agente organizacional. Um ego forte é aquele que pode obter e movimentar de forma deliberada grandes somas de conteúdo consciente. Já um ego fraco não pode fazer grande coisa desse gênero de trabalho e sucumbe mais facilmente a impulsos e reações emocionais. Um ego fraco é facilmente distraído e, por conseguinte, carece de foco e motivação consistente. Ego mais ismo, como eu disse, ação do ego. Joana de Ângeles nos fala que, no imenso campo dos conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo da evolução facultam as manifestações egóicas doentias, como o orgulho, o ciúme, a inveja, o ressentimento, o ódio, a calúnia e muitos outros famanazes que enceguecem o ego e o atiram nos abismos das alienações. Vale dizer, contudo, que enfraquecimento do egoísmo não pressupõe o enfraquecimento do ego, e sim o seu equilíbrio. A doutrina espírita oferece grandes contribuições neste sentido,
mostrando que somos herdeiros do universo. O equilíbrio do ego se encontra entre a pequenez que lhe define e a divindade que lhe é possível. É preciso, por fim, reconhecer-se imperfeito, como realmente se é. É um ato de humildade real que se deve manter com dignidade. Vejamos alguns exemplos de ego doentio. Culpa, o ego que se pune. Ciúme, desejo de posse do ego. Inveja, ego que não aceita o triunfo alheio. Raiva, ego ferido. Medo, ego que se esconde. Tristeza, ego que não aceita a vida como ela é. Ressentimento, ego que não consegue admitir o ocorrido. Indiferença, ego que não quer ver. Esses são, então, alguns exemplos de ego doentio. Proposta frente ao ego. Em O Livro dos Espíritos, na questão 913, Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E as entidades que ditaram o livro responderam: nós já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. O egoísmo, caros irmãos e queridas irmãs, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos facultam do nosso estado futuro, conforme nos fala a questão 917 desta obra. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Assim, caros irmãos, o antônimo de egoísmo é o altruísmo, a alteridade, é praticar as boas obras, é fazer o bem. O egoísmo é uma chaga da humanidade. É um monstro devorador das inteligências. É uma lepra que invade o coração humano, segundo nos fala o Evangelho. Filho do orgulho, negação da caridade. O egoísmo impede-nos o progresso moral de todos nós que aqui estamos na vilegiatura terrena. É o causador de todas as misérias terrenas e o maior obstáculo à nossa felicidade. Exemplo de egoísmo na história do cristianismo, vamos encontrar o de Pôncio Pilatos. Pilatos fala aos judeus: este homem é justo. Entretanto, lava as mãos e deixa que o conduzem ao suplício. Assim, caros irmãos e queridas irmãs, a sociedade sem egoísmo terá justiça, respeito, segurança, progresso, felicidade. Mas será que um dia o egoísmo desaparecerá da Terra? Sim. As pessoas, os espíritos aqui reencarnados, bem como o planeta, evoluem. Então, à medida em que a vida moral for predominando sobre a vida material, o planeta e os espíritos que aqui vão habitar mudarão de patamar. Quando os homens compreenderem os ensinamentos de Jesus, o mal desaparecerá da Terra. Então, o egoísmo é o predomínio dos nossos interesses pessoais em relação aos dos outros, praticando a caridade, fazendo o bem a quem pudermos, não nos importando com aqueles que nos tratam com ingratidão. Que cada um, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à nossa felicidade. Precisamos ter um ego equilibrado para vencer nossas doenças emocionais. Concluímos, então, que o ego se corrompe pelo excesso de si mesmo, aliena-se à medida que se considera o centro de tudo, perverte-se por acreditar ser merecedor apenas das experiências positivas e idealizadas.
O início do sofrimento é sempre a recusa de enxergar a situação como ela realmente é. Para o ego que não quer enxergar, o sofrimento vem para tirá-lo dessa situação de adoecido. A infelicidade do ego é pensar que é rei, senhor de toda a casa, sem entender ou aceitar que é apenas um servidor e que, encontrando e aceitando o seu papel, poderá ser um ótimo servidor, mas nunca o senhor, segundo nos fala Marlon Heigdal no livro Refletindo a Alma. E Joana de Ângeles nos fala em Busca da Verdade que o ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self que o direciona. Única maneira de libertar a sombra, única maneira de nos libertarmos do egoísmo. O espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das conquistas que se impõem. Em qualquer processo, todavia, o ser desempenhará sempre um papel fundamental para a própria recuperação, qual da autoconsciência, da conquista do si, para que a saúde real e a paz legítima se lhe instalem nos painéis existenciais, facultando-lhe a alegria plena de viver. Por fim, o antídoto, portanto, do ego na sua ditadura existencial é o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para a ideal convivência com o outro, o seu próximo, para a valorização do que é de significado real e permanente. Buscar, portanto, o reino de Deus, que também se encontra no imo, é o recurso mais eficaz para libertar-se da infeliz ditadura que amarfanha os sentimentos e entenebrece a razão. Encerramos aqui mais um psicolóquio com Joana de Ângeles. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.